Ele é um dos principais conhecedores e mais respeitados historiadores daqui de João Pessoa. Registrou vários momentos da cidade e vai mostrar pra gente um pouco da história através da fotografia de suas lentes. Eu estou falando do professor Arion Farias. Professor, tudo bem? Obrigada por ter recebido a nossa equipe. E eu gostaria que você contasse um pouco desses registros e das fotografias, das máquinas fotográficas que o senhor registrou alguns momentos daqui de João Pessoa. Você veja bem, eu iniciei como profissional aos 13 anos de idade. Meu pai era fotógrafo, eu com 15 anos já era um profissional do jornal Norte. E trabalhava. Muitas vezes eu viajei com Assis Chateaubriand, e ele me chamava de um menino. Então eu trabalhava sempre com uma maquinazinha simples. Uma das ocasiões ele foi aos Estados Unidos e trouxe essa máquina e me deu de presente. Ele não sabia o meu nome, mas me chamava um menino. Olha aqui a máquina do menino. E trouxe essa câmera para mim, a câmera já moderna, nos Estados Unidos, na década de 50. Qual é o modelo dessa câmera e como ela funciona? Exato. Veja bem, era câmera gráfica, né? Nós tínhamos que armar o disparador, colocar a lâmpada, e naquela época a lâmpada fotoflash era única vez, só se viu única vez. E se colocar ali. E tem uma coisa muito interessante, para que o contato não falhasse, nós tínhamos que lamber a lâmpada. Não é porque daí que veio o nome lambe-lambe, não. Era questão de contato, tem que ser rápido, fazer... Né? Colocar ali. Nossa! Então, se a máquina falhasse e o fotógrafo não tivesse lambido, as pessoas iam dizer assim, mas esse fotógrafo não sabe nem lamber a lâmpada, não tem técnica. Não. Era uma técnica, né? Essa é uma lâmpada que produz um clarão com papel pólvora. Então, eu tenho essa lâmpada há 50 anos. Essa Nossa! Lâmpada. Então, ela foi diminuindo de tamanho, melhorando a qualidade. E eu consegui. Depois, o americano transformou em fio de pólvora, parecido com um bombril, né? E ficou mais fácil. Até chegou ao ponto de PF5, uma lâmpada, mesma potência, mas a gente botava várias no bolso, era mais fácil. Era mais prático, né? Mais prático. Depois veio o flash eletrônico, né? Com o gás xenon, tirado na estratosfera, e dá aquele relâmpago repetitivo. A máquina mais importante que tem no Brasil. Ela é de que ano, professor? Essa na década de 30. Essa na década de 30. Agora veja quanto é. Leica. As pessoas que gostam de fotografia se lembram Leica. Esse nome, Cartier-Bresson, possui uma máquina dessas, os grandes fotógrafos. Em São Paulo tem o Clube dos Laiqueiros, né? Tem Leica. Então, veja coisa interessante. Você viu a Leica. Aqui você está vendo também uma máquina semelhante, não é isso, né? Mas veja bem, semelhante. Mas vou tirar o nome é Canon. Sim, porque o japonês, quando invadiu a Alemanha, tomou a fábrica e botou ela igual, tá vendo? E só mudou mesmo o nome. Mas a qualidade é a mesma. Pirataria, né, na época, né? Você pode botar junto da outra. Já existia, né, professor? Já existia na época, tá vendo? 40, 45, tá vendo? Leica e Canon. E eu consegui essas duas peças. Aqui, quando eu era menino, brincava com essas máquinas caixão. Eu posso pegar? Pode, já pode disparar também. Né? Você vê aqui a certo. imagem. A gente vê a imagem daqui. Eu tô vendo. Gente, aqui, olha. Aí depois passava o filme, você rodava aqui e o filme ia passando para outra imagem, para não montar uma foto em cima da outra. Gente, que charme! Chegar no ponto de serra. Usava ela no bolso, deixa eu ver como ela fecha aqui. É só colocar assim, tá. Aqui nós temos não existia filme de fotográfico, né, ainda, mas era chapa de vidro, olha, também chapa. As câmeras fotográficas eram grandes e usava, em vez de filme, chapa fotográfica, né? Estou vendo aqui a fábrica Tito Silva. Rodrigo foi o historiador que gravou, fotografou, assim como Stucker, Gilberto Stucker. Gilberto Stucker era o pai de Betinho, que hoje Betinho tem um acervo muito grande de fotografias da Paraíba junto comigo, assim. E ele tem esse acervo também de Valfredo Rodrigues, né, e do pai dele. E eu, quer dizer, no momento eu tenho 8.000 imagens, né? 8.000 imagens. Com o nome de nossas ruas que falam a nossa história, não é verdade? Se eu digo assim, Rua das Trincheiras, assim, se eu falo Rua das Trincheiras, eu estou dizendo que em 1710, o nosso presidente da província foi ao Recife, pelas matas, com um contingente policial para defender os portugueses, a Guerra dos Mascates. E no seu regresso,
temendo uma represália dos olindenses, onde hoje a igreja de Lourdes, ele mandou cavar umas trincheiras para defender a cidade, não é verdade? A Rua das Trincheiras já foi São Bom Jesus de Martírio, trincheira para as pessoas, e voltou a ser trincheiras agora. João Pessoa queria, demoliu a igreja, que é onde hoje o Mazul é uma igreja, e mandou subir aquela torre. Então ele queria ver o mar daquela torre, do palácio, né? Então mandou abrir a Avenida Epitácio Pessoa para que ela começasse onde começa hoje Dom Pedro II, de frente à praça, que hoje tem o nome dele, que na época era Comendador Felizardo, a praça. Então, os construtores iniciaram do Busto Tamandaré para a cidade. Um erro do topógrafo em uma corda, quer dizer, 2 graus, um segmento de uma corda, e está lá no relatório de Ítalo Joffre, na página 16, no arquivo histórico da FUNESC. É a primeira rua, Rua Nova, a atual General Osório, que já foi Marquês do Avel, como eu falei, né? Essa rua foi o Martim Leitão, ouvidor geral em Pernambuco, veio a Paraíba com um contingente de 50 pessoas, já tinha enviado antes João Tavares, chegou, subiu o morro, ele chegou no Varadouro, disse: amanhã vou construir uma ermida. Amanhã eu vou construir uma ermida no alto daquela colina, que hoje é a catedral. Subiu e mandou construir uma capela. Aqui vai ser a primeira rua. E mandou construir a casa da Câmara do Senado, o açougue, na verdade, e a cadeia. E ali começou a primeira. Essa rua é muito importante, eu acho, para mim, porque aí a primeira paróquia, a primeira Casa da Pobre, a Casa do número 21, na verdade, a primeira Festa das Neves, o primeiro pároco, a primeira automóvel, em 1906, de Francisco Vergara, um automóvel de marca Baiá, transitou pela primeira vez nessa rua. Em 1916, o primeiro telefone na casa 146 de seu Henrique Sá, na ladeira Feliciano Coelho. O primeiro telefone, não é verdade? Uma rua importante porque as grandes festas das neves foram realizadas nessa rua, né? Onde era a passarela da sociedade. Nossa, que importante isso. É uma aula de história mesmo. Professor, a gente queria agradecer a sua receptividade, toda a atenção que o senhor deu, explicando não só para a nossa equipe, para todo mundo de casa um pouco da história, porque resumir a história de João Pessoa em 426 anos é muita coisa que tem para se contar. Acho a necessidade de preservar o nosso patrimônio, a cidade, o estado, o país, a grandeza dele está na sua história, não é verdade?